Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Professor Murilo aqui falando, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Como vocês sabem, eu enviei há alguns dias atrás um primeiro material de apoio que eu preparei e enviei para vocês para ajudá-los na realização das tarefas do diário de aprendizagem da disciplina História do quarto bimestre. E como eu tenho feito, eu faço também uma gravação de vídeo em que eu realizo a leitura desse material e também faço algumas explicações para ajudá-los também, né, nessas atividades. Tudo bem? Então, esse é o objetivo desse vídeo. Eu vou fazer a leitura e a explicação do material que eu mandei para vocês na semana passada, tá? Antes da gente começar, eu queria esclarecer aqui alguma questão, né, sobre esses materiais que eu tenho enviado para vocês. No caderno do diário de aprendizagem do quarto bimestre, na disciplina de História, vocês foram aí contemplados com duas atividades, né? Então esse bimestre, que é o último bimestre do ano, vocês aí estão um pouco mais tranquilos em relação à nossa disciplina de História, porque vocês têm apenas duas atividades para fazer. A atividade 1, que é uma atividade que fala sobre o nazifascismo, e a atividade 2, que é uma atividade que fala sobre o movimento negro, sobre a questão étnico-racial no Brasil. Tá? Esse primeiro material que eu estou enviando para vocês, ele tem por objetivo ajudá-los a realizar a atividade 1 do diário de aprendizagem, que é sobre o nazifascismo. Como esse tema, né, estudar o surgimento desses fenômenos políticos, o nazismo e o fascismo, é um tema bastante complexo, é um tema que não dá no limite para a gente entender, compreender em apenas uma aula. É preciso que a gente tenha uma noção, né, do que acontecia antes do surgimento do nazifascismo para a gente conseguir compreender, né, como que ele surgiu. Então, por isso que eu preparei para essa atividade 1 dois materiais de apoio. Esse que nós estamos vendo, que eu mandei para vocês e que eu vou fazer a leitura nessa aula, é a primeira parte do material de apoio para que vocês consigam realizar a atividade 1 do diário de aprendizagem sobre o tema nazifascismo. Tá? Nessa primeira parte que nós estamos vendo agora, eu estou privilegiando aí os antecedentes, né? Ou seja, o que estava acontecendo antes, qual foi o contexto histórico que permitiu, né, que possibilitou que se desenvolvesse na Europa esse fenômeno político do nazifascismo, tá? Que é um fenômeno político que acontece ali num período que a gente chama de entreguerras, né? Ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? É aí nesse momento que esse fenômeno político, né, vai se desenvolver ali na Europa, o nazifascismo. Mas para a gente compreender isso de uma maneira mais pertinente, é necessário que a gente tenha uma noção do que estava acontecendo anteriormente. E esse material, então, que nós vamos ler hoje, vai falar justamente do que estava acontecendo nesse momento que antecedeu esse período de entreguerras, tudo bem? Então, essa é a primeira parte do material. Na semana que vem vocês vão receber a segunda parte desse material, aí sim tratando propriamente do nazifascismo, tá? E depois, na próxima semana, na semana seguinte, eu vou enviar os materiais da atividade 2 do diário de aprendizagem para vocês. Tudo bem, pessoal? Reforço aí a importância de vocês acessarem esses materiais, lerem, assistirem esses vídeos, para que vocês consigam fazer a atividade de uma maneira satisfatória, né? Tá bom? Então vamos lá. Este material tem por objetivo capacitar os alunos para a realização da atividade 1 do diário de aprendizagem, fascismo e nazismo. Para compreendermos o desenvolvimento do nazifascismo, fenômeno surgido na Europa entre as décadas de 1920 e 1930, é necessário compreendermos os antecedentes que possibilitaram a sua ascensão. Para isso, vamos voltar aos meados do século XIX, quando, por volta de 1870, a Europa experimentou o início da chamada Segunda Revolução Industrial ou Revolução Científico-Tecnológica. Nos materiais, pessoal, que nós estudamos no terceiro bimestre, quando a gente fez as atividades sobre a revolta da vacina,
sobre a modernização e a urbanização do Rio de Janeiro, lá no comecinho do século XX, né, nós estudamos um pouco, né, nós falamos já sobre esse acontecimento, né, que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial ou Revolução Científico-Tecnológica. Tá? E aqui novamente nós vamos recuperar um pouco do que foi esse fenômeno para a gente compreender, porque ele é fundamental para a gente compreender por que o nazismo e o fascismo surgiram lá nos anos 20 do século 20, tá bom? Então para isso a gente vai voltar aí para o final do século 19 para compreender o que foi, qual é a importância dessa segunda revolução industrial. Por volta de 1870, novas formas de se produzir e de trocar mercadorias impulsionaram profundas alterações no sistema econômico, político e social. Por isso foram chamadas de Segunda Revolução Industrial ou Revolução Científico-Tecnológica. Vejamos o que disse o historiador Nicolau Shevchenko. No curso dos seus desdobramentos, surgirão, apenas para se ter uma breve ideia, os veículos automotores, os transatlânticos, os aviões, o telégrafo, o telefone, a iluminação elétrica e a ampla gama de utensílios eletrodomésticos, a fotografia, o cinema, a radiodifusão, os arranha-céus, as escadas rolantes, os vasos sanitários com descarga automática e o papel higiênico, a escova de dentes, os refrigerantes, a aspirina. Então olha só, pessoal, né? A segunda revolução industrial, então, que acontece ali no final do século XIX, é nesse fenômeno, é com essa revolução, que o mundo passa a ter a capacidade de produzir mais mercadorias, né? E de produzir mercadorias que ainda não haviam no mercado, que ainda não existiam. E essas mercadorias trouxeram aí uma modernidade para a vida das pessoas que até então não se tinha, né? É o que diz aqui o trechinho do historiador Nicolau Shevchenko, né? Ele fala, no curso dos seus desdobramentos. Quais seus desdobramentos? Desdobramentos da Segunda Revolução Industrial. Então você vê quanta coisa que surgiu nesse momento como resultado dessa Segunda Revolução Industrial. Todos esses produtos que ele coloca aqui no trecho que a gente acabou de ler. E mais muitos outros, né? Mas vocês percebam o seguinte, que se nós tivéssemos uma máquina do tempo, né, que nós pudéssemos aí entrar nela e ir lá para o final do século XIX, nesse momento que estava acontecendo a Segunda Revolução Industrial, nós já não íamos estranhar tanto o mundo assim, né? O mundo que a gente ia encontrar já ia ser um mundo muito familiar, muito próximo daquele mundo, desse mundo que nós vivemos hoje. Por quê? Porque aqui nós já temos a noção de modernidade que nós temos. Vocês vejam os produtos da vida moderna, que hoje são imprescindíveis para nós, estão nascendo aqui nesse momento. É o papel higiênico, é o telégrafo, né? O telefone, o automóvel surge aqui, o cinema, o rádio, né? A fotografia, enfim, o arranha-céu, todos os símbolos da modernidade, da vida moderna estão aqui. Diferentemente, se nós tivéssemos essa máquina do tempo e voltássemos para um período ainda anterior a essa segunda revolução industrial, nós íamos estranhar muito, porque não ia ser um tempo de vida moderna. Nós não íamos nos reconhecer naquele mundo que a gente ia encontrar. Porque a nossa modernidade nasce aqui, na segunda revolução industrial. Para se ter uma ideia da importância e do impacto causado pela segunda revolução industrial em meados dos anos 1870, comparativamente à chamada primeira revolução industrial, vemos, né? Então aqui do lado um quadrinho que eu faço uma comparação para vocês, as diferenças entre a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial. Porque obviamente, se a gente fala que em 1870 aconteceu uma segunda revolução industrial, é sinal de que houve anteriormente uma primeira revolução industrial, não é verdade? Então aqui, na primeira revolução industrial, que vai acontecer ali em meados do século XVIII, ou seja, 100 anos antes da segunda, essa revolução industrial ela vai acontecer primeiramente num lugar muito localizado, né, que é a Inglaterra. Né? Então vai ser na Inglaterra que vai estourar aí a primeira revolução industrial. E a principal característica dela vai ser o quê? Vai ser a introdução da máquina na produção de mercadorias. Né? Até então as mercadorias eram produzidas pelos artesãos,
né? Ou na manufatura, quando um comerciante comprava a matéria-prima e distribuía para vários artesãos produzirem a mercadoria, né? Ou ainda com máquinas muito rudimentares. Mas é a introdução da máquina, né? Por isso que a gente fala de maquinofatura, que vai ser a principal característica da Revolução Industrial. Por quê? Porque vai ser com a máquina que vai se ter a possibilidade de produzir mercadorias em massa, produzir grandes quantidades de mercadoria. Tudo bem? Então, a primeira revolução industrial tem essas características, né? Ela acontece num lugar localizado na Inglaterra, no século XVIII, e tem por característica a introdução da máquina, foi a primeira vez que isso aconteceu, e o produto que era produzido, né, as mercadorias que eram produzidas no contexto dessa primeira revolução industrial, eram produtos daquilo que a gente chama de indústria leve. O que é a indústria leve? Uma indústria que produz bens de consumo, né? Ali no caso, sobretudo, né, as fábricas de tecido, né? Se produzia tecidos para revender no mercado, né? E quais foram as consequências dessa primeira revolução industrial, então? A urbanização. Por quê? Porque as máquinas se localizavam nas cidades, né? Então, em torno das fábricas se construíram gigantescas cidades ali na Inglaterra, Manchester, Londres mesmo, né? Entre outras cidades. Então, as fábricas eram localizadas nas cidades e em torno das fábricas se desenvolveram as grandes cidades. Então, esse fenômeno da grande cidade, da metrópole, surge a partir da industrialização, né? Então, por isso que industrialização e urbanização são duas ideias, dois conceitos que estão muito ligados, estão muito associados entre si, né? Como consequência também da primeira revolução industrial, o trabalho assalariado, que isso não era uma forma de trabalho muito desenvolvida na época, até a primeira revolução industrial, né? Existia, mas não era de uma forma tão compulsória como passou a ser com a revolução industrial. Não existia o trabalho assalariado de uma maneira tão generalizada como passou a existir depois da revolução industrial. Por quê? Porque com a revolução industrial, aqueles trabalhadores, aquelas famílias de trabalhadores que trabalhavam como artesãos, produzindo seus produtos em casa, né, na família, ou aqueles trabalhadores rurais, perderam as condições de produzir a sua própria existência. Por quê? Porque não tinha mais trabalho para eles. A única forma que eles encontraram de ganhar o pão, de ganhar a vida, né, ou seja, de produzir a sua existência, foi se empregando nas fábricas, nas indústrias, através de um trabalho assalariado, ou seja, eles vendem para um patrão, para um capitalista, a sua força de trabalho e o seu tempo de vida e, em troca disso, recebem um salário. Outra consequência da primeira revolução industrial, o desenvolvimento de duas classes sociais que vão ser as classes sociais mais importantes da vida moderna, que é a classe operária e a burguesia, né? A industrialização, né, a revolução industrial, passou a ser o alicerce da sociedade moderna, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade em que a produção de mercadorias é muito importante, né? Ela é generalizada. Então você tem duas classes que se desenvolvem aí: a classe trabalhadora, que é a classe operária, a classe proletária, que é essa classe que vai trabalhar nas fábricas, e a classe burguesa, que vai ser aquela classe que é a proprietária dos meios de produção. Ou seja, o que são os meios de produção? Dona das fábricas, donas das máquinas de produzir mercadoria, né? Ou seja, os operários, eles não vão ter mais como produzir a sua própria existência, né? Como ganhar a vida, sem se empregar nas fábricas da burguesia, né? Por quê? Porque os operários não têm as máquinas para produzir uma quantidade de mercadorias para competir com essas mercadorias que estão sendo produzidas pela indústria. Sozinho, o operário não dá mais conta de ter uma produção que permita a ele concorrer com a indústria. Então, a única forma que ele tem de ganhar a vida é se empregando nas fábricas da burguesia, que é dona, é proprietária dos meios de produção de mercadorias, né? As máquinas. Tudo bem, pessoal? Então, em comparação à primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, que nós estamos estudando aqui, ela vai acontecer mais ou menos um século depois, no final do século XIX.
E qual é a diferença em relação à primeira revolução industrial? Na questão da localização, né, a gente vai ver que a segunda revolução vai ser um processo de expansão da primeira revolução industrial. Ou seja, se na primeira revolução industrial ela acontece numa localização única lá na Inglaterra, agora a industrialização ela se expande para outros países da Europa, como Bélgica, França, Alemanha, Itália, né? E também para fora da Europa, né? Nas Américas, nos Estados Unidos, na Ásia, no Japão, né? Então, e ali na Europa também, né, a Rússia, né, posteriormente. Então, pessoal, uma das características da segunda revolução industrial é a expansão da industrialização para outros países da Europa, da América e da Ásia. Ou seja, essa vida nova, essa vida moderna da industrialização, da urbanização, da divisão da sociedade em classes sociais, ela vai se disseminando pelo mundo. Quais são as características também da segunda revolução industrial em comparação à primeira? Se na primeira nós tínhamos aí a indústria leve, a produção de bens de consumo, na segunda revolução industrial surge a indústria pesada, ou seja, agora nós vamos produzir não apenas bens de consumo, mas nós vamos produzir também outros bens, né, bens de capitais, nós vamos produzir máquinas, né? Nós vamos fazer outros tipos de produção, que é a produção de aço, a utilização do petróleo, a substituição do vapor pela eletricidade, o desenvolvimento técnico e científico, né? Nós, quando estudamos no terceiro bimestre, vimos que é no século XIX que a ciência se desenvolve, né? Então se desenvolve aqui a química, a engenharia, a física, né? Todas ciências que vão permitir um desenvolvimento industrial mais profundo ainda, tá? E as consequências, né? Essas consequências são mais impactadas também na segunda revolução industrial, porque com a segunda revolução industrial vocês vão perceber, né, o desenvolvimento de um fenômeno político e econômico chamado de imperialismo ou neocolonialismo, tá? O que significa a palavrinha neocolonialismo, galera? Primeira coisa, quando a gente pensa nessa palavra, a gente tem que pensar que ela tem um prefixo, que é o neo, né? Porque a palavra mesmo é colonialismo. Esse neo, que é um prefixo que vem antes, ele quer dizer novo. Então é como se a gente estivesse dizendo um novo colonialismo, né? Se houve um novo colonialismo, é porque existiu um primeiro colonialismo, né? Qual que foi esse primeiro colonialismo? Foi a colonização pelos países europeus de territórios na América, né? Colonização do Brasil, por exemplo, que começou a ser realizada lá no século XVI. Nós estamos aqui no século XIX, né? Estudando aqui esse fenômeno do século XIX. A colonização do Brasil começou lá no século XVI. Então essa foi a primeira colonização. Com a segunda revolução industrial acontece uma nova onda de colonização de territórios. Ou seja, novamente, países da Europa, esses países que estavam se industrializando, estavam se expandindo, estavam penetrando em outros territórios fora da Europa. É esse fenômeno que a gente vai chamar de neocolonialismo ou de imperialismo. Tudo bem? É a imposição da presença de potências industriais em países não industrializados, fora da Europa. Né? Qual é o objetivo disso? Vai ser a expansão e a busca por matérias-primas, novos mercados, investimentos de capitais excedentes e que vai gerar o racismo científico, né? Por que eles vão se expandir, essas potências industriais vão se expandir em busca de matérias-primas? Porque para produzir mercadorias, você precisa explorar matérias-primas. Você precisa ter ferro, você precisa ter minério de carvão, né? Você precisa ter carvão mineral, carvão vegetal, ou seja, você precisa ter matérias-primas, explorar os recursos naturais, explorar as matérias-primas para você conseguir ter esse material para produzir mercadoria, para se industrializar. Então o que acontece? Com a expansão da industrialização para outros países da Europa e alguns outros países da América e da Ásia,
você tem o surgimento aí de potências industriais. Países que vão se tornando potências industriais, como a Bélgica, né? A Alemanha, a França, a Itália, os Estados Unidos, são todos potências industriais. E o que cada um desses países quer? Cada um desses países quer ser mais industrializado que o outro. Eles passam a ser concorrentes. Então cada um quer se industrializar mais do que o outro. À medida que as matérias-primas que eles encontravam nos seus próprios territórios vão ficando escassas, eles precisam, para continuar a se industrializar, para continuar a produzir mercadorias, eles precisam avançar sobre outros territórios na lógica deles, né? Eles precisam avançar para outros territórios para explorar os recursos naturais e as matérias-primas de outros territórios. Tudo bem? Então é por isso que eles vão avançar em direção a regiões da África, da Ásia e da própria América Latina, em busca de explorar os recursos naturais e as matérias-primas para enriquecer e para desenvolver a sua indústria no seu país. Tudo bem? Outro motivo que causa esse neocolonialismo, né, esse imperialismo, é a busca por novos mercados. Vamos lembrar então que esses países que estão se industrializando, essas potências industriais, elas passam a ser concorrentes entre si, né? E eles têm que ter mercado para eles vender mercadoria, né? Só o mercado interno do próprio país não é suficiente, eles querem exportar mercadorias para outros mercados. Então eles vão também penetrar em outras regiões, como países da África, da Ásia e da América Latina, para conquistar novos mercados, para eles conseguirem vender as mercadorias deles e se desenvolver industrialmente e se enriquecer cada vez mais. E também para investir os seus capitais excedentes, né? Chega um momento que não há mais aonde investir capitais dentro dessas potências industriais, né? E se não tem como investir capital, o dinheiro fica parado. E dinheiro parado é prejuízo. Então eles precisam achar lugares para investir os seus capitais excedentes, ou seja, aquele dinheiro que está parado, aquele dinheiro que está sobrando, para fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Mas como que eles vão, professor, penetrar em regiões, né? Invadir regiões de outros territórios e impor a sua indústria lá? Com que justificativa, né? Eles vão elaborar uma justificativa pseudocientífica, ou seja, eles falavam que era científica, mas não era científica, do racismo científico. Eles vão falar, olha, os povos do continente africano, eles são incapazes, eles são incivilizados, e nós, os europeus industrializados, modernos, civilizados, somos nós quem temos a missão de levar a civilização aos povos africanos. Então eles colocavam as coisas nesses termos, né? Como se os outros povos, aqueles povos que não eram industrializados, que não eram urbanizados, fossem povos inferiores e eles tivessem a missão de levar a civilização moderna a esses povos, como se eles estivessem fazendo um favor, né? Era o que eles chamavam de o fardo do homem branco, né? A missão civilizatória do homem branco para com os países atrasados. Sob essa justificativa, né, do racismo científico, que a gente viu já no terceiro bimestre, é que essas potências industriais europeias invadiram e saquearam territórios na África, na Ásia e na América Latina para enriquecerem os seus países de origem. Vamos ver aqui também o que fala o Shevchenko sobre isso, né? Uma outra característica marcante da revolução científica tecnológica é o impulso extraordinário que ela deu para a consolidação da unidade global do mercado capitalista, nos quadros daquela dinâmica expansionista. Ou seja, galera, o que ele está falando aqui? Que essa segunda revolução industrial teve também como consequência, né, uma unidade global do capitalismo, ou seja, o capitalismo que se expandiu para o mundo inteiro. Porque essa expansão da segunda revolução industrial, ela atinge os países da Europa, alguns países da América, como os Estados Unidos, Ásia, Japão, como potências industriais, mas ela vai se expandir para o globo inteiro, África, Ásia e América Latina também, como uma forma de explorar, né, e saquear, no caso,
essas regiões que não eram industrializadas e não eram tanto urbanizadas como as regiões da Europa, em benefício dessas potências industriais. Mas de uma qualquer maneira, é essa lógica do capitalismo que está se expandindo para o globo inteiro. Ou seja, é o capitalismo que se torna um sistema econômico global. Essa prodigiosa escalada da produção, obviamente, tanto implicava uma corrida voraz pela disputa das matérias-primas disponíveis em todas as partes do mundo, como a gente comentou aqui, como também exigia a abertura de um amplo universo de novos mercados de consumo para absorver os seus excedentes maciços, que é o que também a gente conversou aqui. Essas potências industriais avançavam sobre regiões, né, não industrializadas e não urbanizadas para conseguir matéria-prima para a produção de mercadorias e também para conquistar novos mercados de consumo, né, para vender suas mercadorias. Foi essa ampliação na escalada das demandas. Foi essa ampliação na escalada das demandas e das exportações que gerou o fenômeno conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, que levou as potências industriais, na segunda metade do século XIX, a disputar e a dividir entre si as áreas ainda não colonizadas do globo. Ou seja, essas potências que estavam se industrializando e se urbanizando, né? Esses países aí da Europa, os Estados Unidos também, o Japão, eles passaram a disputar entre si áreas ainda não colonizadas do planeta Terra, áreas localizadas na África, na Ásia e na América Latina, né? Disputar para conquistar novos mercados, para obter matérias-primas, né? Esse é o fenômeno do imperialismo e do neocolonialismo. A disputa pelos novos mercados, causada pela segunda revolução industrial, portanto, pelo desenvolvimento do sistema capitalista liberal, gerou uma corrida das potências capitalistas europeias em busca de áreas fora da Europa, a fim de promover a acumulação de capitais em seus países de origem. Esse fenômeno, conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, gerou, na prática, o avanço sobre sociedades tradicionais, ou seja, sociedades que não eram industrializadas e que não eram urbanizadas. Um exemplo da fúria com que o neocolonialismo se apossou de sociedades tradicionais é a Conferência de Berlim. Ocorrida entre 1884 e 1885, boa parte do continente africano foi dividido entre as potências europeias. O que os caras fizeram, pessoal? Essas potências industriais fizeram uma conferência lá em Berlim, colocaram o mapa da África na mesa e dividiram o continente africano entre si, como se eles fossem donos do mundo, né? Vocês podem observar aqui no mapa que o mapa da África, ele é um mapa que as divisões entre os países, né, tem uma divisão muito reta, né? Como se tivesse passado réguas mesmo, né? Não é uma divisão um pouco natural. Por quê? Porque o continente africano foi dividido de uma maneira arbitrária, né, por povos do continente europeu, pelas potências industriais da Europa. Eles dividiram o continente africano entre si, como se a África fosse uma terra de ninguém. Então olha aqui na legenda, a parte vermelha aqui, né? Argélia, Mauritânia, toda a parte aí, região mais norte da África, ficou para a França. A Inglaterra ficou com as regiões aí que estão em roxo, né? O Sudão, a Nigéria, a União Sul-Africana, toda essa região do sul ali também. A Alemanha ficou ali com pouca coisa, mas ficou com a África do Sudoeste, com a África da Alemanha, né? E aí vocês podem verificar aí a Portugal, Espanha, Bélgica, Itália, né? Ou seja, eles dividiram o continente africano entre si para explorar os territórios da África em busca de explorar os seus recursos naturais e vender mercadorias, tudo para enriquecer, para acumular capital nos países de origem. Para justificar tamanha arbitrariedade com que as potências europeias avançaram sobre a África em nome de seus interesses econômicos, justificativas ideológicas foram desenvolvidas para legitimar a partilha da África. Ou seja, né, eles
dividiram a África entre si para saquear, para se enriquecer, mas eles não falaram isso, né? Eles elaboraram uma justificativa, né? Falando que não, ela era uma missão deles, né? Eles estavam levando era a civilização para a África. Olha como esses europeus eram bonzinhos, né? Eles queriam que a África se industrializasse, se urbanizasse, queriam levar a civilização para aqueles povos atrasados. Era assim que eles justificavam, né, a sua presença no continente africano, embora, na verdade, os interesses reais deles fossem explorar os recursos naturais para se enriquecer. A principal delas foram as teorias pseudocientíficas do racismo científico, que consistia em considerar os povos não europeus como inferiores e incivilizados que necessitariam da interferência dos povos europeus, naturalmente superiores na visão deles, para se desenvolver. Essa teoria desenvolveu a ideia do fardo do homem branco, aquele que teria uma missão de levar a civilização e a modernidade capitalista aos povos atrasados. O resultado dessa corrida colonial em direção à África, à Ásia e à América Latina foi a entrada violenta dos europeus nesses territórios. Ávidos pela acumulação de riquezas e exploração desses territórios, os povos europeus destruíram as culturas locais, impondo à força suas formas de ver e sentir o mundo. Escravização das populações locais e a ocidentalização do mundo, em o que se viu foi uma reordenação mundial que aprofundou as desigualdades econômicas e a dependência econômica dos países colonizados diante dos colonizadores, criando também uma nova divisão internacional do trabalho. Então, o resultado desse processo todo, galera, foi uma nova divisão internacional do trabalho, onde se tem os países desenvolvidos, que se localizam ali entre a Europa e os Estados Unidos, e os países subdesenvolvidos, né? Essas regiões que foram exploradas e colonizadas pelos países europeus, né? Basicamente a América Latina, a África e a Ásia. Os países desenvolvidos vendem para os países subdesenvolvidos produtos industrializados, ou seja, produtos que têm maior valor agregado, e compram nos países subdesenvolvidos produtos primários, né? Ou seja, produtos agrícolas, gêneros agrícolas, né? Que são produtos mais baratos. Por quê? Porque eles não permitiram com que os países subdesenvolvidos se industrializassem, né? Para não ter neles um concorrente. Essa é a desigualdade, então, né, econômica que fundamenta aí o nosso mundo até hoje, né? O Brasil aí é um país que a sua economia está se desindustrializando, ou seja, o pouco de industrialização que nós temos, isso está sendo destruído, e nós vivemos aí de vender produtos agrícolas, né, as commodities, que é um produto de menor valor agregado em relação a produtos industrializados. Então aqui só para sistematizar, galera, o antigo sistema colonial, que aconteceu entre o século XVI e XIX, né, que aconteceu sobre o mercantilismo, né, que foi quando os países europeus também colonizaram regiões como o Brasil, como aqui os países vizinhos, né, a Espanha colonizou a região vizinha aqui, e a Inglaterra, os Estados Unidos, né, que acontece sobretudo nas Américas. E no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, o neocolonialismo e o imperialismo, que vai acontecer já sobre esse sistema econômico do liberalismo, ou seja, a industrialização, a, entre aspas, livre concorrência das potências industriais, e que vai acontecer nas Américas, na África e na Ásia. Outra consequência da corrida colonial pelas potências capitalistas foi a Primeira Guerra Mundial. Ocorrida entre 1914 e 1918, ela foi motivada pelas disputas entre as potências capitalistas de áreas de influência. Ou seja, galera, o resultado dessa corrida colonial, dessa disputa entre as potências industriais da Europa, né, de novas regiões, para eles colonizarem novas regiões, essa disputa acabou em guerra. Foi aí um dos motivos principais da Primeira Guerra Mundial. De um lado, a Tríplice Entente, formada pela França, Reino Unido, o Império Russo e os Estados Unidos, buscavam manter a sua hegemonia. Eram as regiões mais industrializadas, as potências mais poderosas.
Do outro lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália objetivavam expandir o seu domínio. Sobretudo a Alemanha aqui, né? Queria o quê? Disputar mercados com os países mais desenvolvidos. A Primeira Guerra Mundial, conflito que matou cerca de 10 milhões de mortos, matou 10 milhões de pessoas, né? Eu marquei errado aqui. Representou a grande crise do capitalismo liberal. Foi o triunfo da ideologia liberal que sustentou o desenvolvimento do capitalismo, que propiciou as revoluções industriais e a corrida colonial que acabou em guerra. Então, pessoal, todo esse desenvolvimento industrial que se viu desde a Revolução Industrial da primeira e se acentuou com a segunda Revolução Industrial, que trouxe a urbanização, a industrialização, a modernidade, tudo isso foi visto como um triunfo do capitalismo liberal, do sistema capitalista liberal. Mas isso tudo acabou em guerra. Acabou em 10 milhões aí de mortes. Acabou numa guerra sangrenta, acabou numa colonização forçada de territórios, né, no saque da África. Então tudo isso foi a grande crise do capitalismo liberal, porque toda aquela modernidade, toda aquela ideia de novos tempos, de produtos chegando a todo momento, acabou em guerra. A grande derrotada na guerra foi a Alemanha, que era a potência capitalista em ascensão. Ao ser derrotada na guerra, teve de se submeter ao Tratado de Versalhes, imposto pelas potências vitoriosas no conflito, Inglaterra, França e Estados Unidos à frente. Ele, o Tratado de Versalhes, entrou em vigor em 10 de janeiro de 1920, colocando um ponto final nas hostilidades entre as potências europeias e suas colônias. O tratado ainda determinou que a Alemanha arcasse com todos os prejuízos causados pela guerra, gerando um sentimento de derrota e de humilhação internacional em toda a população alemã, além de intensa crise social e econômica. Dentre outras imposições que a Alemanha sofreu com a derrota, tem-se as seguintes: a devolução da Alsácia-Lorena para os franceses. A Alsácia-Lorena era uma região que era da França, né? Tinha sido tomada pelos alemães. E por que essa região interessava tanto a franceses e alemães? Interessava porque na Alsácia-Lorena é uma região rica em minérios de ferro e carvão, ou seja, matérias-primas para eles produzirem os seus produtos, para eles, né, financiarem aí a sua industrialização. Outra imposição que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes foi o pagamento de uma indenização de 33 bilhões de libras aos países vencedores. A Alemanha terminou de pagar essa dívida há 10 anos atrás. Redução do exército a 10% do início da guerra, ou seja, eles limitaram as forças armadas alemãs. A proibição de ter marinha, aeronáutica e tanques de guerra. A limitação da indústria bélica e a perda de 1/7 do seu território com a criação da Polônia. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra e a submissão ao Tratado de Versalhes podem ser considerados o início da gestação do ovo da serpente, a ideologia nazista na Alemanha. Então, pessoal, o resultado da Primeira Guerra Mundial foi a derrota da Alemanha, foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, e como consequência dessa derrota, a Alemanha sofreu, pelos países vencedores, uma série de imposições nesse Tratado de Versalhes, né? Olha quantos prejuízos a Alemanha teve, né? Ela perdeu uma região estratégica para o seu desenvolvimento industrial, que foi a Alsácia-Lorena, uma região rica em minérios de ferro e de carvão, né? Ela tem que pagar uma indenização pesada, ela perde o direito de ter exército praticamente, né? Ela perde aí a redução de 10% do exército, proibição de ter marinha, aeronáutica, ou seja, ela não tinha como se defender, né? A limitação da sua indústria bélica, a perda de território. Então, as imposições postas à Alemanha tinham por objetivo o seguinte: impedir que a Alemanha se desenvolvesse industrialmente, capitalistamente, impedir que a Alemanha, né, fosse uma concorrente aos países vencedores da Primeira Guerra, como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Essas humilhações todas, essa derrota toda, vai gerar um sentimento de revolta na população alemã.
E é por isso que é aqui que começa a história do nazismo. Porque vai ser essa crise causada na Alemanha pela derrota na guerra que vai permitir o desenvolvimento da ideologia nazista. Por isso que essa foi a primeira parte do nosso material de apoio, pessoal. Porque para compreender as características do nazismo, nós temos que compreender em que contexto que o nazismo surge na Alemanha. E ele surge com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Então na semana que vem eu vou colocar um segundo material aqui para vocês. Daí nós vamos falar propriamente do nazismo e do fascismo, tá? Mas é importante que vocês soubessem aí o contexto em que essas ideologias passaram a surgir na Europa. Tudo bem, pessoal? Então um abraço, até semana que vem.